Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Falando de Compliance. Hoje, no dia 2 de maio, um dia depois do Dia do Trabalho, é comemorado, celebrado o Dia Nacional do Combate ao Assédio Moral. Mas afinal, o que é assédio moral? Bom, eu sou Amanda Seymour, especialista em compliance, fundadora do Falando de Compliance, e hoje eu tô aqui para tirar a sua dúvida sobre esse tema. Então vamos lá, o que é o assédio moral? Assédio moral é aquela prática reiterada, ou seja, quando ela acontece de maneira repetida, com o intuito de você humilhar um colaborador, de você colocar esse colaborador para baixo, fazer com que ele se sinta mal e incompetente o tempo todo. É o intuito mesmo de humilhar. É aquela piadinha sem graça do tiozão do pavê, né, que faz aquela piadinha sem graça. É você, por exemplo, ser exposto no meio de uma reunião pelos seus erros na frente dos seus colegas. É você se sentir diminuído em várias situações, tanto pelos seus líderes como pelos seus liderados ou pelos seus colegas de trabalho. Então, vamos lá. O que o assédio moral ele causa nas organizações? O assédio moral ele tem uma série de malefícios para as organizações. Então, vamos dividir em duas partes. A gente vai dividir a parte do colaborador, os malefícios para o colaborador e também os malefícios para a empresa. Para o colaborador, a gente está falando aí da saúde mental do colaborador, né? Então, o assédio moral, ele pode acarretar num burnout, ele pode acarretar numa depressão, ele pode acarretar em síndrome do pânico, além de, obviamente, desmotivação, a não produtividade, ou seja, uma série de malefícios, e aí, nos piores casos, pode até, sim, chegar a se tornar um suicídio, em último caso mais extremo. Quando a gente fala da empresa, né, quais são os malefícios para a empresa? Então, a gente tem uma alta rotatividade na empresa, temos uma série de atestados, né, que o colaborador acaba entregando para que ele não vá trabalhar. Você tem uma péssima produtividade, porque o colaborador que está doente, ele não produz, ele está desmotivado, então ele não vai produzir. Além do risco trabalhista, né, que a empresa está exposta. E também, além de tudo isso, o risco reputacional. Então, se a empresa ela for exposta na mídia, por exemplo, ou até nos sites, né, de empregos, melhores lugares para trabalhar, ela acaba sendo bastante impactada por isso. Então, os malefícios, eles são diversos, né? E como que a área de compliance, então, pode ajudar nisso daí, né? Então, eu sou compliance officer e a gente costuma ouvir muitas vezes que falar de assédio, tudo bem, o compliance tem que fazer treinamento, a gente tem que fazer essa conscientização, mas como que de fato, né, de maneira prática e efetiva, a gente consegue auxiliar, né, ajudar a organização a ser forte o suficiente para garantir que essa prática de assédio moral, ela não seja reiterada, né, ela não seja executada pelas pessoas que habitam aquela organização. Então vamos lá. Primeiro passo, eu acho que é trabalhar assim de mãos dadas com recursos humanos, né? Recursos humanos vai ter aí alguns dados que são importantes para o profissional de compliance para trabalhar em equipe. Dados como a rotatividade. Então, existe alguma área lá dentro dessa organização que tem tido uma rotatividade muito grande? Por que essa rotatividade ela está acontecendo? Como que está a pesquisa de clima daquelas áreas, né? Tem aparecido temas de muito trabalho, excesso de trabalho ou desmotivação, né? Como que está a felicidade daquele colaborador? E por que eu digo isso? Porque a prática do assédio moral, ela vai muito de encontro à felicidade do colaborador. Então, se o colaborador ele está sofrendo assédio moral, logo ele, muito provavelmente, ele não está feliz ali. Então, esse termômetro, a gente consegue medir um pouco desse termômetro por esses dados que o RH possui, né? Outro dado, por exemplo, é o dado da rotatividade, né? Então, tem tido muita saída numa área específica, com um gestor específico. O que está acontecendo? O que está por trás dessa rotatividade? Obviamente que nem sempre a rotatividade ela vai ser relacionada ao assédio moral em si, mas ela é um sinal de alerta. E aí, pensando agora nas nossas ferramentas, né? Ferramenta de compliance, a gente tem o quê? Canal de denúncias. Então, o canal de denúncias esse que serve bastante como um grande alerta, né? Porque são onde os colaboradores, eles acabam fazendo essa denúncia e nos traz esses inputs para poder agir. Bom, feito isso, né, como que eu coloco isso em prática? Então, sim, treinamentos, eles são muito importantes, treinamento para liderança, capacitar os colaboradores para que eles consigam identificar o que é o assédio logo no início,
E mais, a empresa precisa garantir que esse funcionário ele tenha conforto e segurança suficiente para poder denunciar. Então, aquela história de que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, ela não pode acontecer. Se vocês querem de fato, né, um combate ao assédio moral, a organização ela precisa estar comprometida. Aquele papo de, não, eu não vou desligar aquela pessoa, ou não, porque fulano ele é muito competente, ou porque tem muito tempo de casa, mas eu acho que a empresa ela precisa estar comprometida com o todo, e precisa estar comprometida também com aquele colaborador que fez a denúncia. Não significa que o colaborador que fez a denúncia, ele vai ter o denunciado desligado. Não é bem assim que funciona. Mas também é importante saber que não adianta nada o colaborador fazer uma denúncia, vários colaboradores fazerem uma denúncia, e muitas vezes essa pessoa, ela tá num cargo de poder, né? Ela tá num cargo alto, e nada acontece com ela. Isso vai fazer com que o canal de denúncias, a área de compliance fique desmoralizada. Então é muito importante que todos estejam na mesma página. Não é fácil, eu sei disso, mas é muito importante que a gente comece a trabalhar isso. E quando a gente tem esse trabalho de conscientizar os colaboradores para que eles tenham essa noção e esse acesso ao que é o assédio moral, eles se sentirão muito mais fortalecidos e com muito mais base, né, para poder até colher as evidências necessárias, né, as testemunhas e o quanto que eles podem ajudar para que a gente, de fato, consiga fazer uma investigação da melhor maneira na área de compliance. Tá? A área de compliance, ela pode sim ser muito parceira, né, da organização. E aí, quando a gente tem uma organização onde ela é segura para o colaborador, onde ela tem ela preza pela saúde, tanto a saúde mental dos colaboradores, mas pela saúde da empresa mesmo, né? As pessoas elas trabalham mais felizes, elas produzem muito mais, né? Os resultados eles são muito positivos. Inclusive, existem pesquisas que falam que empresas, né, que investem em saúde mental dos colaboradores, a cada $1 investido, eles têm $4 de retorno. Então, veja, é muito positivo, não somente financeiramente, mas também até para a saúde da empresa mesmo como um todo e para a saúde das pessoas, né? Olhar para as pessoas hoje é a grande sacada, né? Na verdade, a gente nem deveria estar falando sobre isso, mas olhar para o outro com carinho, com cuidado, olhar para esse colaborador, se preocupar com esse colaborador e com as condições em que ele está sendo exposto no ambiente de trabalho, é com certeza muito importante, ok? Então é isso, esse foi o meu recado, espero ter ajudado. Caso tenha dúvidas, pode nos procurar no LinkedIn, na nossa página do Instagram, Falando de Compliance. Se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Isso vai nos ajudar muito a poder disseminar o conhecimento de compliance para todo mundo. Até a próxima!